Namastê, quem está falando é Vinícius Martins e hoje vamos de podcast de número 11. Hoje eu quero trazer para vocês um tema um tanto quanto interessante voltado ao processo que envolve um pouco a ansiedade, que envolve o aspecto do comer, do satisfazer, saciar-se com alguma comida, com algum lanche, com algum refrigerante, enfim, com aquilo que de repente você pode estar fazendo uma ingestão, mas nesse processo eu quero trazer um alerta para vocês em relação ao teu filho, a tua filha, a pessoa que você mais ama e mais gosta na tua casa. Então, certo dia desses, me deparei com uma situação com o meu filho, onde ele estava jogando um determinado jogo online, voltado à questão da alimentação. Então hoje a gente sabe, e é comprovado isso, através das mensagens subliminares e muitas coisas que acontecem dentro do processo dos jogos, dos vídeos, dos filmes e etc., dentro do contexto da mídia como um todo. E nesse interim, eu me deparei com a seguinte situação. Então ele instalou um determinado jogo no computador e nesse jogo, depois eu vou compartilhar com vocês algumas telas desse jogo, onde o personagem que ele escolheu para atuar no jogo, ele tem que comer, e ele vai ganhando moedas, medalhas, troféus e assim por diante. E conforme ele vai comendo, o bonequinho vai inchando, vai inflando, até que ele tem que ir lá e descarregar um determinado processo lá de uma casinha, e ali ele ganha a moeda. Então, em relação a esses troféus, o que a gente pode analisar? A hora que eu bati o olho nesse jogo, ele mal começou a jogar o jogo, e eu olhei e analisei, e já ponderei, pontuei situações para que ele pudesse entender o que estava acontecendo na realidade do jogo. Ele é uma criança, tem 7 para 8 anos. Então uma criança, ela ainda está num processo de formação do seu estado mental, da sua visualização, do certo, do errado. Mas o que me intrigou mais nesse jogo foi justamente esse aspecto de existir uma pontuação, a criança jogar, ela comer, melancia, banana, x-salada, refrigerantes e etc. no jogo. Então, o que está acontecendo? Eu vou trazer agora para vocês o outro lado da moeda, a minha metaposição relacionado a essa questão do jogo. Bom, nós temos um consciente, subconsciente e o inconsciente. Naquele exato momento em que ele está jogando, ele acha que está consciente, mas ele está hipnotizado. Lembra lá o podcast número 1, 2, 3 que eu falo sobre isso? Então, ele está jogando e o seu subconsciente, com um aspecto emocional ativo de ganhar moedas e mais moedas, ele vai comendo e o mental dele vai absorvendo aquela situação, aquela cena de que está acontecendo uma recompensa por ele estar comendo. E conforme ele vai comendo, ele vai ganhando pontos, vai ganhando medalha, vai ganhando troféus e assim por diante. Vamos imaginar o que está acontecendo nesse exato momento na mente dele. Depois ele para de jogar. Aí a gente vai tomar um café, a gente vai almoçar, a gente vai jantar, fazer um lanche qualquer. Então o subconsciente dele já absorveu, assimilou tudo aquilo como verdade. Então daqui a pouco ele está comendo lá um prato de comida, repetindo mais uma, mais 2 vezes, e ele não sabe por quê, mas ele é uma criança, né? Ele não sabe por quê, mas ele vai lá e repete o prato. Se de repente está comendo uma porção de batata frita, está lá comendo a porção, termina de comer a porção de batata frita, daqui a pouco ele quer um salgadinho, quer um x-salada,
que é um X-frango, enfim. E aí parece que a criança, o estômago, como a gente fala, né, no jargão popular, parece que o bucho não tem fundo, né? E de fato não tem mesmo. E aí cresce aquela criança ansiosa, que come, aquela criança que abre a porta da geladeira e fica ali olhando o que ela vai comer de bom. Então ela vai selecionando alguma coisa. Daqui a pouco ela pega 1, 2 frutas ali, de repente abre a geladeira, passa 1, 2 horas, abre a geladeira, pega um leite e vai fazer um Nescau ou um achocolatado. Vai lá, mexe, toma e aquilo parece que não sacia. Daqui a pouco senta na frente do videogame, senta na frente de um computador, vai pegar o quê? Vai pegar um refrigerante, vai pegar uma bolacha. Então, por quê? O subconsciente dela está processando aquela informação de que ela está sendo recompensada no aspecto imaginário, porque aquele jogo é um jogo virtual, é um jogo imaginário. E questões imaginárias, o subconsciente, ele é campeão para criar e expandir muitas coisas. É esse alerta que eu trago para vocês no dia de hoje, em relação ao processo que está dentro da casa de vocês. Está numa televisão, está num videogame, está num computador, numa internet como um todo, onde a criança acessa um YouTube e ela tem um mundo de possibilidades à sua frente, onde ela liga o seu videogame e a partir daquele videogame ela tem um mundo de possibilidades, estando aquele videogame conectado à internet também. E de repente você, olhando aqui agora, diretamente nos teus olhos, você tem um filho que está com um processo de ansiedade, é faminto, come demais. Não é proibido comer, muito pelo contrário, comer satisfaz o nosso bem-estar físico, a nossa alimentação, processo saudável do nosso corpo. Mas agora comer em demasia, comer porque não sabe o porquê que está comendo, mas a criança às vezes fala, como eu já tenho atendido algumas crianças também, alguns adolescentes, que me relatam assim: Vinícius, olha, eu como, mas eu me sinto que estou saciado, mas me dá vontade de comer. Da onde que vem essa vontade de comer? É esse buraco lá dentro do estômago que a criança está tentando preencher com alguma comida. Ela está tentando preencher com algo que possa satisfazer. Mas daqui a pouco passa, faz a digestão e ela vai querer ingerir mais coisa. Então é aquele, como eu havia comentado, aquele bucho sem fundo, né? Tá ali comendo e parece que nada sacia, porque a questão está aqui dentro no processo emocional. Então, pais e mães, cuidem dos seus filhos, salvem os seus filhos enquanto é tempo. Se você tem algum tipo de problema relacionado com isso, trate-se primeiro, venha fazer uma consulta comigo ou procure qualquer outro profissional que trabalha com hipnose clínica para ressignificar tudo isso daí, trabalhar os teus processos mentais. E você se tratando, na sequência, começa a fazer um tratamento com o seu filho também, para trabalhar essas memórias, ressignificar todas essas questões, para que, e de repente, orientar ele nessa questão dos jogos, né? Porque dentro de um processo de um jogo, o que acontece ali? Tem lá a comida, eu vou comer, eu vou ganhar medalha, Então, seja, pais, mães, tomem cuidado com os jogos que os seus filhos estão jogando, com o material que eles estão acessando da internet. Eu, de certa forma, estou cuidando do meu, estou orientando para que ele possa se desenvolver como um bom ser humano. E você? O que você está fazendo pelo seu filho? Está deixando ele jogado, solto? Está deixando na casa de um parente para poder se ver livre dele nesse processo da pandemia, nessa quarentena que já passou de ser quarentena? Né? Então fica aí o meu apelo também para vocês analisarem e cuidarem daquelas crianças que daqui a pouco, lá no futuro, vão estar cuidando de vocês também. Quem falou aqui com vocês foi Vinícius Martins. Hoje o podcast número 11 é um tema livre voltado ao processo da ansiedade. Não entrei em específico a ansiedade adulta, e sim a essa ansiedade na infância, né? Em relacionado a esse processo dos jogos. Gratidão por você estar aqui comigo nesse dia de hoje. Namastê.